Agora tá começando os palpites, galera, para essa quarta-feira e quarta-feira de bons e bastante jogos, então nem quero rolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, nosso grupo totalmente gratuito, galera. O link tá na descrição, grupo grátis, é só clicar no link da descrição e garantir a sua vaga e receber entradas gratuitas que a gente envia lá, tá bom? Então não perde tempo, clica lá e garante a sua vaga. Vamos tá começando? Primeiro jogo, playoff da Champions League, jogo entre Karabag e Ferencváros. Esse jogo que é 1h45 da tarde, galera. Primeiro jogo, o time do Ferencváros perdeu, tá? Dentro de casa por 3-1 pro Karabag. E agora precisa jogar fora de casa, na casa do Karabag, e reverter esse placar, tá? Muito difícil pro time do Ferencváros, tá? Muito difícil, por isso que eu acredito no jogo para gols. Acredito no jogo aberto, tá? Então pra mim, galera, é jogo primeiramente, tá? Por over 1,5, tá? Gosto bastante desse over 1,5, porque no mínimo precisa de 2 gols do time do Ferencváros e joga na casa do Karabag. Então se ele for muito pra cima, se abrir muito, né, tentando buscar esse placar, o Karabag vai aproveitar esse cenário aí, tá? Então pra mim, jogo para pelo menos 2 gols, tá? Não duvido também que a gente tenha uma Basmarco jogando dentro de casa do Karabag, mesmo que não precise vencer o jogo. Se o Ferencváros der espaço, ele vai pra cima, ele vai tentar o seu gol, tá? Então pra mim, o Basmarco também é uma boa e também o 2,5, tá? Acredito que é um jogo para ser bem aberto esse jogo também, tá? Como foi o primeiro jogo, o segundo jogo também, tá bom? Para aqui pro nosso próximo jogo, galera, que é entre Ehem e Bayern de Munique, esse jogo 3h45 da tarde. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui, Bayern de Munique é uma odd muito baixa, né? É aqui é DFB Pokal, né? Falei, mas é Copa da Alemanha, tá? Jogo único, galera, o Ehem, se eu não me engano, é um time de terceira divisão da Alemanha e o Bayern de Munique é o Bayern de Munique, né? Jogo 1.04 pro time do Bayern de Munique vencer esse jogo. Uma odd muito baixa, não tem valor, fica de fora disso, tá? O que a gente tem que buscar para esse jogo? Galera, primeiramente, olhar a escalação que o Bayern veio para esse jogo. Mesmo com um time misto, o Bayern é muito favorito, mas joga na casa do Ehem, pode ser que se complique um pouco, tá? Mas mesmo assim, eu acredito que o Bayern já vem para amassar já do primeiro tempo, tá bom? O Bayern de Munique com certeza vai ficar com a bola, tá? O time do Ehem vai jogar defensivo, né, galera? Vai se fechar ali atrás, não tem outro jeito. Vai se fechar ali atrás e vai tentar segurar esse ataque tão forte do Bayern de Munique, né? Por isso que eu gosto do que? O Bayern costuma jogar muito pelas beiradas, tá? Com o Olise e com o Luiz Dias. Não sei se vai ser eles que vão vir para esse jogo. Pode ser que venha o Gnabry, pode ser que mude, né? Mas vai ser jogadores de beirada. Então, buscar cantos pro Bayern pode ser uma boa no primeiro tempo, tá? Mais de 2,5 cantos pro Bayern no primeiro tempo pode ser uma boa, porque a gente vai ter o Bayern com a bola, a gente vai ter o Bayern com a posse, o time do Ehem tentando se defender, né? Então a chance de sair cantos pro Bayern no primeiro tempo é muito grande, tá bom? Então eu gosto bastante de buscar cantos pro Bayern, mais de 2,5 cantos. Quem for mais ousado aí, para quem é mais ousado, que a odd vai estar bem mais alta, tá? O mais de 3,5 cantos pro time do Bayern de Munique também, tá bom? Fica de fora dessa odd da vitória, só busca a vitória do Bayern no primeiro tempo, no ao vivo, tá? É uma entrada melhor, aí pode ser bem melhor, né? Na verdade pode ser bem melhor essa entrada no ao vivo com uma odd mais alta. Então toma cuidado com esses jogos aí com uma odd muito baixa, mesmo que seja o Bayern de Munique, tá? Não fica inventando, colocar over 1,5 no primeiro tempo, over 2,5 no primeiro tempo, fica fora disso, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Benfica e Fenerbahçe, jogo 4 horas da tarde, galera. Primeiro jogo 0-0, né? O jogo prometia muito esse primeiro jogo, principalmente por ser na casa do Fenerbahçe, mas faltou muito do Fenerbahçe, tá? Do Benfica não faltou não, o Benfica jogou bem. O Benfica jogou para vencer o jogo, mas depois no segundo tempo teve um jogador expulso, então querendo ou não, teve que segurar o jogo para tentar levar para sua casa. E agora vem com o 0-0, o Benfica muito favorito dentro de casa, tá? Não tem como. Para mim é vitória do Benfica, tá? Quero, né, na verdade, queria não, mas eu quero pegar numa odd mais alta essa vitória, tá? Pelo menos uma odd 1,8, eu acredito que a gente consiga pegar, tá? Gosto dessa vitória do Benfica, mas gosto do empate anulado também, que é uma entrada mais tranquila, e esse jogo eu gosto de 2 gols, porque pra mim o Benfica vai pra cima, vai conseguir abrir o placar primeiro, tá? Ou até mesmo, o Fenerbahçe pode sair na frente, mas o Benfica vai jogar em cima, então a chance de ser um jogo over esse segundo jogo é muito grande. Só pode se tornar um jogo under se o Benfica não conseguir placar ou se não sair um gol rápido, né? Aí for sair um gol lá no segundo tempo, no meio do segundo tempo, aí pode ser que seja um jogo mais under. Mas pra mim não, pra mim esse jogo é um jogo mais over, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Clube Bruges contra o time do Rangers. Esse jogo 4 horas da tarde, o Rangers perdendo por 3-0, né? O primeiro jogo, depois fez um golzinho pra dar aquela vontade de jogar para esse segundo jogo, né? Trazer de novo ali o Rangers para esse jogo. 3-1, mesmo assim o Bruges é muito favorito. O Bruges fez 3-1 na casa do time do Clube Bruges, na casa do time do Rangers e agora na casa do Bruges, galera. O Bruges é muito forte,
tá? Para mim o Bruges não perde, mas não vou ficar nesse cenário porque o Bruges pode perder, tá? O Bruges pode perder por um gol de diferença, 2 gols não pode, porque se perder por 2 gols vai levar para prorrogação e pênalti. Então, se eu não me engano é pênalti direto, tá? Se eu não estiver enganado, galera. Mas pra mim jogo para pelo menos 2 gols, tá? Gosto de pelo menos 2 gols para esse jogo aqui. Porque no Rangers, no mínimo, precisa de 2 gols, mas jogando na casa do Bruges, se abrir muito, se expor, o Bruges é um time mais forte, vai tomar. Então, galera, jogo para over 1,5, não duvido que a gente tenha esse ambas marcam, e eu gosto mais do 2,5 do que o ambas marcam, porque pode ser que a gente veja o Rangers muito em cima do Bruges e o time do Bruges aproveitando e goleando de novo nesse segundo jogo, tá? Próximo jogo temos aqui, galera, Copenhague e Basel. Esse jogo 4 horas da tarde, para mim Copenhague não perde. O primeiro jogo ficou 1-1 na casa do Basel, e agora eu gosto do empate anulo do Copenhague, que dentro de casa é muito forte, tá? É muito forte dentro de casa. Quem gosta do mercado de finalizações, cantos, buscar a favor do Copenhague, galera, é uma muito boa nesse jogo aqui. Então eu gosto desse empate anula, até mesmo uma vitória seca do time do Copenhague, tá? Próximo jogo a gente tem aqui, galera, um jogo pela Copa da Inglaterra, tá? O time do Grimsby contra o Manchester United. Galera, tem que olhar a escalação, tá? Esse jogo 4 horas da tarde, na verdade não é Copa da Inglaterra, é Copa da Liga Inglesa, tá? Então, toma cuidado, tá? Porque tem a Copa da Inglaterra, que é a mais importante, que é a FA Cup, e tem aqui a EFL Cup, tá? Que é a Copa da Liga Inglesa. Então, esses times grandes, né? O United devia dar atenção sim, porque tá feia a coisa pro United. Faz tempo que não ganha um título. Mas, galera, pode ser que venha com um time bem mexido, tá? E o time do United começou a temporada aí perdendo o jogo, empatando agora contra o Fulham. Olha a escalação, se tiver com o Bruno Fernandes, né, Casemiro, os principais jogadores, dá para buscar uma vitória do United. Mas tem que olhar a escalação, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Atlético Mineiro, agora a Copa do Brasil, tá? A gente tem aqui Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá? Esse jogo 7h30 da noite que eu gosto desse jogo, galera, que jogaço, né? Um clássico mineiro, logo de começo aí, né? Logo nessas eliminatórias da Copa do Brasil, esse é o jogo de ida, né? Depois tem o jogo de volta na casa do Cruzeiro. Galera, jogo difícil, hein? Jogo difícil, um jogo que eu gostaria de buscar cartões, tá? Cartões, quem gosta de cartões, o Atlético está com uma média no Brasileirão muito alta de cartões, está tomando muito cartões do Atlético Mineiro. Cruzeiro nem tanto, né? O Cruzeiro toma menos cartões, mas o Cruzeiro está um time bom, é um time forte essa temporada, bem melhor que o time do Atlético nessa temporada, né? Se a gente for ver pelo Brasileirão aí. E galera, pra mim, tá? É jogo para ficar entre over 1,5 e menos 3,5 gols, tá? Esse jogo é jogo para ficar mais, eu buscaria esse over 1,5, tá? Eu gosto do mercado de over, o Atlético vem nesse momento mais over, tá? O Cruzeiro tá com um ataque muito forte, mas é um clássico, né? Por ser um clássico pode ser que seja um jogo mais truncado, tá? Então esse jogo para cartões, como eu falei para vocês, pode ser uma boa, tá? Ambas receberem 2 ou mais cartões, mais 3,5 cartões no jogo. É bom olhar também, que a gente não tem informação, porque eu tô gravando aqui na segunda-feira, mas olhar quem que vai apitar o jogo, tá? Isso é muito importante. Ver a média vai lá no SofaScore, tá? SofaScore, você entra no jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, você vê a média de cartões do juiz, tá? Aí você consegue ter uma base, tá bom? E galera, é um jogo para ser mais truncado, mas para mim esse primeiro jogo o Atlético não perde, tá? Por estar jogando dentro de casa, mas é que a fase do Cruzeiro é boa, né? A fase do Cruzeiro é muito boa, por isso que eu tenho medo de buscar esse mercado a favor do Atlético. O Atlético vem de alguns tropeços jogando dentro de casa, né? Contra o Grêmio mesmo. Se bem que tinha um jogo importante no meio da semana sul-americana, mas pra mim, galera, o Atlético não perde, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Atlético Paranaense e Corinthians, jogo 9h30 da noite, galera, o Corinthians, que fase que o Corinthians tá, hein? Fase ruim do Corinthians, mas venceu o último jogo contra o Vasco, né? O Vasco é brincadeira, o Vasco 6 no Santos, perde o Corinthians numa fase ruim, e agora o Corinthians, galera, parece que o Corinthians está colocando todas as suas forças na Copa do Brasil, né? Parece que é isso que eles estão fazendo. Não sei se volta o Yuri Alberto, não sei se o Memphis volta para esse jogo aqui, mas o Atlético Paranaense é um time chato dentro de casa, tá? É um time chato, vai para cima do Corinthians, tá? Para mim o Atlético não perde esse primeiro jogo, tá? Para mim o Atlético não perde. Mas galera, eu tô sentindo que o Corinthians vai chegar, sabe? Tô sentindo que o Corinthians vai chegar. No Brasileirão tá mal, mas eu acredito que na Copa do Brasil ele vai chegar, tá? Por isso que eu acredito que a gente buscar um handicap asiático mais um pro Corinthians, né? Que o Corinthians possa perder por 1 gol de diferença, que a gente tem a aposta devolvida, né? Se ele perder por 2 gols ou mais é head, o empate ou a vitória do Corinthians é o win, tá? Eu gosto desse handicap, tá bom? Um jogo para 2 gols também, tá? Não duvido nesse primeiro jogo, porque o Corinthians vem do mercado, vem do cenário que vem tomando muitos gols, né? Tá com uma defesa que tem tomado muitos gols, mas tem feito gols também, né? Tem colocado os moleques da base ali e tem dado certo.
O Atlético Paranaense, galera, sabe que é muito importante fazer esse resultado nesse primeiro jogo. Então vai pra cima do time do Corinthians. É um jogo pra pelo menos 2 golzinhos. Eu gosto também, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Vasco da Gama e Botafogo, 9h30 da noite, galera. Vasco é o Vasco, né? Que time complicado. Time complicadíssimo. Como eu falei, venceu 6x0 Santos, depois perdeu pro Juventude, agora perdeu pro Corinthians dentro de casa. Botafogo venceu o Juventude, né? Nesse último jogo. E o Botafogo foi eliminado da Libertadores. Até que tá bem, né, no Brasileirão. E precisa dar uma resposta para a torcida aqui contra o Vasco. Então, para mim, o Botafogo não perde, tá? Mesmo na casa do Vasco, para mim, o Botafogo não perde esse primeiro jogo, tá? Dupla chance pro Botafogo. Gosto bastante, tá? Para mim, o Botafogo não perde. Jogo para gols, galera, eu não gosto. Só se sair um gol rápido e for do Botafogo, tá? Porque aí o Vasco vai ter que se abrir. Aí o Vasco vai ter que se expor. Aí a gente foi um jogo aberto, tá? Mas eu gosto desse dupla chance. Botafogo ou empate, beleza? E é isso, galera, esse é um dos palpites com bastante jogos para essa quarta-feira, né? Então que Deus abençoe nossa quarta-feira, Deus abençoe sua quarta-feira, vamos para cima e vamos que vamos.